pé, irmãos e irmãs, vamos oferecer esse nosso culto ao nosso Deus. Vamos rogar a Ele que fale aos nossos corações, seja para nos desafiar, seja para nos confortar. Que Ele receba então a nossa gratidão, a nossa alegria, a celebração que fazemos ao amor dEle em nome de Jesus. Senhor, aqui nos encontramos nesta manhã tão bonita que o Senhor preparou para nós. Queríamos chuva, ei-la sobre nós. Queremos que também sobre nós, mais uma vez nesta manhã, venha Teu Santo Espírito a nos confortar, a nos desafiar, a nos instruir. Que este culto seja um tempo de encontro, um encontro nosso com o Senhor. Que os nossos lábios honrem o Teu nome. Que as nossas vidas dignifiquem o Teu amor. E que ao longo deste culto o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais a largura, a profundidade e a altura do Teu grande amor revelado em Jesus Cristo, em nome de quem nós agora oramos. Todos podem, inclusive o coro, por favor, se assentar. Chegamos agora há pouco, então, do nosso programa de rádio, na Rádio Bandeirantes, AM 1360, transmitido não somente pela Rádio Bandeirantes, mas também transmitido pela internet. Nós levamos um equipamento móvel de um dos membros da nossa equipe e ali nós, então, temos esse privilégio de também transmitir o nosso programa pela internet. Então, se você mora numa área em que isso não é possível, as ondas não chegam bem na sua casa, você pode entrar no site da igreja, itacuruca.org.br, e pode então participar do culto conosco. Eu falei culto, porque de fato o nosso programa de rádio, apesar da sua linguagem bastante informal, é um culto. Muitas pessoas cultuam conosco, algumas não podem sair de casa por razões de saúde ou alguma outra razão. Aquele é o culto deles. Nos alegramos muito em poder participar assim da vida das pessoas. A pergunta hoje foi fácil, não é? Em que cidade Davi foi aclamado rei pela primeira vez? Vocês sabem cantar, agora eu quero saber se sabem a Bíblia, mas não vou colocar vocês em dificuldade, porque eu sei que todos vocês sabem que foi Hebrom. Então, para vocês, vou dizer que foi Hebrom. Agora, para os demais aqui, eu queria saber qual foi a cidade em que Davi foi aclamado rei pela primeira vez. Quem é que sabe? Também vocês sabem, não é verdade? Então, e assim a gente vai ajudando as pessoas a perceberem que Davi não foi rei só de Jerusalém. Foi rei de Jerusalém e também foi rei antes em Hebrom, e depois então ele se tornou de fato rei de todo o Israel. E assim nos alegramos e saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo.
Este é o dia que fez o Senhor e estamos felizes com chuva, com sol, com calor, com frio. É um dia que o Senhor fez para a nossa alegria e neste domingo para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém, irmãos? Então vamos nos pôr de pé, irmãos, para celebrar o Deus bendito, o Deus que merece todo o nosso louvor, toda a honra e glória, porque Ele mesmo se revelou em Jesus Cristo para ser a alegria dos homens. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a abraça, e a colheita supera todas as expectativas. Vamos ler juntos, irmãos? A semente... Amém. Celebremos ao Senhor. Eterno
de novo na leitura de Isaías 37, Salmos 145. Vamos ler juntos, com entusiasmo, louvando ao Senhor que tem todo o poder. Leiamos: só Tu és Deus. Por isso, a Deus, Tua e somente Tua é a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Pararum, pararum, parará, parará, pararum, pararum, parará, pararum, pararum, parará, parará, pararum, pararum, parará. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, obrigado porque o Senhor é bom. Porque, ó Deus, não obstante as dificuldades da vida, temos sentido o Teu conforto, a Tua presença. E Te louvamos porque o Senhor é todo-poderoso. Obrigado pela Tua companhia constante em nossas vidas e que o Senhor aceite o nosso louvor. Que Teu Espírito possa transformar as nossas vidas para sermos aquilo que o Senhor espera que sejamos. O Teu grande propósito, sermos como Jesus foi. Aceita então o nosso culto prestado a Ti, porque fazemos do fundo do coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Dentro de alguns minutos nós teremos o privilégio de, através da entrega de nossos dízimos e ofertas, demonstrar de maneira concreta, objetiva, material, o quanto nós dependemos de Deus. Porque esta é uma resposta que cada um de nós tem que dar a si mesmo. De quem é que nós dependemos? A resposta que damos a essa pergunta vai determinar o nosso modo de viver, nosso modo de ser. Vejamos num caso particular que não tem a ver com o dízimo propriamente dito. Quando alguém nos pede alguma coisa, seja algo que nos custe um certo valor, nós podemos dizer o seguinte: eu não posso dar porque vai me faltar. Não estou aqui dizendo que devamos sempre, a toda hora, ajudar a todos, porque não podemos fazer isso sempre, a toda hora. Mas se a minha resposta é, eu não posso ajudar porque vai me faltar, eu estou dizendo que eu dependo do dinheiro. Eu não confio, então, que se eu der ajudar aquela pessoa, que o mesmo Deus que me supriu até agora, me vai suprir também. Portanto, essa pergunta é uma pergunta essencial: de quem é que nós dependemos? Eu vou levar essa pergunta a você bem pessoalmente: de quem é que você depende? Todos nós, eu e você, temos a humana tendência em achar, em perceber que as coisas dependem de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa inteligência, nossa capacidade. De fato, há uma dimensão desta realidade, mas ela é incompleta, ela é imperfeita. Nós não dependemos dessas coisas, nós dependemos de Deus. E Ele, então, vai nos provendo essas coisas com o nosso músculo, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de relacionamento. Ele vai providenciando por meio dessas coisas de modo natural. Mas também vai provendo essas coisas de modo sobrenatural. E pela experiência da oração nós sabemos que algumas coisas que os nossos braços não providenciaram, a nossa inteligência não proveu, o nosso coração não conquistou, e assim mesmo nós recebemos, como dádiva de Deus, independentemente de nossas ações. Ou seja, nem tudo que nós recebemos foi por causa do nosso trabalho. Talvez a maior parte que nós recebemos advém do trabalho, porque Deus providencia o trabalho.
Até Ele está por trás disso. Mas além disso, em condições especiais, Ele pode nos prover sustento, seja material, emocional, que nós não fizemos por onde. Eu como presente dele. Isso é, portanto, um convite a que eu e você dependamos de Deus. Nós ficamos preocupadíssimos, perdemos o sono quando confiamos em nós mesmos, porque nós sabemos que não podemos confiar em nós mesmos. Mas quando nós confiamos em Deus, nós trabalhamos duro, acordamos cedo, suamos, estudamos até a alta hora da noite, mas nós não dependemos do nosso suor, mas dependemos de Deus. Importante que essas coisas óbvias nos sejam apresentadas. Eu vou chamar aqui agora aqueles irmãos e irmãs que completaram o aniversário de nascimento ou casamento. Se houver, se você nessa semana ficou mais experiente, quero agradecer a Deus pela sua vida, pode vir até aqui e depois vamos orar por você. Alguém nessa condição, nesta manhã? Às vezes não temos. Pergunto se há alguém entre nós que pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez vem participar do nosso culto. Se houver, peço favor de se colocar em pé para receber um abraço nosso. Alguém pela primeira, segunda ou terceira vez aqui conosco? Fique em pé, por favor. Não se assente até ganhar um abraço. Já que estamos no departamento do abraço, vamos nos abraçar. Quem quiser também aproveitar e dar seu abraço a quem está do lado, a quem está longe. Esta é a hora. Subo aqui. Então. Vamos então, depois desse instante de alegria, de abraço, reconhecimento, saudação, vamos ter a oportunidade então de agradecer pela vida aqui do casal que completa 30 anos, mas tão novinhos, tão assim, não acredito, Marco, né? Ele estava na operação do som e veio correndo também a Jane, e nos alegramos muito com a vida de vocês. Nós vamos orar agora, e logo após a oração, você poderá se levantar e então trazer o seu dízimo e a sua oferta. E nesta oração, nós vamos também agradecer já pelos dízimos e ofertas que alguns irmãos no domingo de hoje vão trazer. Obrigado, Senhor, por esse momento tão valioso nas nossas vidas. Sobretudo quando podemos juntos celebrar a vida conjugal da Jeane e do Marco Figueira, 30 anos de lutas e bênçãos. E agora, nesse instante, um momento de gratidão a Ti, porque eles chegaram até aqui. Não foi porque se amem, não foi porque se respeitem, foi porque o Senhor permitiu que chegasse até aqui. E o Senhor ensinou a que se respeitem, e o Senhor aumentou a cada dia o amor no coração de um e de outro, e logo de toda a sua família. Pai, te rogamos que continues a abençoar a este casal e aos seus filhos, que nos próximos anos possam ainda poder te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. E Pai, também te agradecemos nessa hora, pelos dízimos, pelas ofertas que os nossos irmãos vão agora trazer e colocar aqui nessas salvas. Com gratidão, reconhecemos que tudo aquilo que nós temos, direta ou indiretamente, o Senhor providenciou.
é o trazermos parte do que o Senhor nos providenciou. Desejamos que sejam também providências tuas, através de nós, para que o teu amor possa chegar a mais e mais pessoas, a este mundo tão necessitado do amor de Jesus. É em nome dele que nós te oferecemos as nossas vidas, agora e todos os dias em que estivermos vivos. Oramos, pois, em nome de Jesus. E todos digam amém. Receba então aqui o nosso abraço, nossa igreja. Pelo menos mais 20. Outros 30. Você quer outros mais 30 anos? Os pais estão nos 62, né? Os pais fizeram 62 anos de casados, então mais 30. Mais 30. Que bodas de quê? 60 de diamante, não falo que é diamante e tal. Eu não estarei aqui para ver, mas eu desejo que assim seja. Vamos então agora entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Daqui a pouco nós vamos participar de uma música sobre a nossa identidade. Nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Nós dependemos de Cristo. Enquanto o coro Cantares nos apresenta este instante de adoração, quero convidar você também a colocar a sua vida diante de Deus. Um familiar seu que esteja enfermo, algum amigo, parente, conhecido, que pediu que você orasse, você então poderá se levantar, poderá vir aqui à frente e colocar o seu assunto diante de Deus, mesmo que eu não saiba, ou quem for orar não saiba. Ontem tivemos o encerramento aqui de nossa vigília, começamos na sexta-feira às 22 horas, em jejum, e às 7 horas da manhã aqui nos encontramos, tínhamos um excelente público, durante 3 horas meditamos na palavra de Deus e oramos. Passa muito rápido o tempo, muito rápido. Os que vieram podem disso testemunhar. E essa semana também foi uma semana de muitas perdas. Faleceram 4 pessoas ligadas à nossa igreja. Um membro de nossa igreja, irmão Orlando, pai da Rosane Paiva. Também no mesmo dia faleceu o irmão Nelson, lá da igreja de Itapuaçu, irmão de nossa irmã Heroísa Costa. No mesmo horário, foi o sepultamento, o pastor Senir esteve num e eu estive em outro. Agora pela manhã está sendo sepultado um outro irmão da irmã aqui de nossa igreja, a irmã Eunice Rubim. No espaço de 1 ano, perdeu vários membros da sua família. Agora o seu último irmão,
pastor Zé Maurício está lá no sepultamento nesse instante. E a nossa irmã Carmen Costa também perdeu um de seus irmãos, Osvaldo, também no dia de ontem. Então, muitas perdas de pessoas, um de nossa igreja diretamente, de pessoas ligadas à nossa igreja. Vamos, nesta hora também, rogar o consolo de Deus. Há irmãos enfermos, há irmãos com dificuldade de o diagnóstico ser definido para o tratamento adequado. São muitas realidades. Mas Deus é maior do que as nossas dores e as nossas dificuldades. Nós vamos então orar a Ele. Nós vamos participar desse canto. Você pode ficar em pé, pode vir aqui à frente, se esse é o seu desejo. Depois o pastor João Correia da Rocha Neto vai então colocar esses assuntos. Ele não vai saber os nomes, nem vai lembrar as pessoas que eu mencionei aqui, mas vai lembrar que cada um de nós aqui tem um assunto a apresentar a Deus. Nós vamos apresentá-lo. Deus vai ouvir e Deus vai intervir. Nós cremos nisto. Como é bom sermos teus filhos, como é bom saber que tu cuidas de nós, que tu te preocupas conosco. Como é bom, Deus, saber que os teus olhos estão sempre voltados para nós, porque tu és um Deus, um Pai amoroso, Deus misericordioso.
É nesta confiança, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, de que Tu realmente queres o melhor para nós, que sabes o sofrimento que vai no coração de cada um de nós, sabe das aflições, das angústias, sabes, ó Deus, das preocupações, das ansiedades. Tu conheces todas essas coisas, ó Pai. Nós agora, como filhos Teus, estamos aqui confiados, Deus, do Teu amor, da Tua bondade, para entregar esses Teus filhos, ó Deus, que agora precisam de um cuidado todo especial Teu, ó Pai. Nós sempre precisamos de Ti, mas alguns dos Teus filhos precisam de um cuidado todo especial, porque estão enfrentando uma enfermidade, porque há um parente que está enfermo, porque há um diagnóstico que o preocupa, como o do Paulo Roberto, que está possivelmente preocupado com esse diagnóstico dessa enfermidade, que pode se confirmar ou não. Tu estejas, ó Deus, com Paulo Roberto, confortando o seu coração, dando a ele, ó Deus, a paz. Da mesma forma, ó Deus, cuidando de cada um dos Teus filhos que estão precisando agora da Tua ajuda, Pai. Aqueles que estão internados, se há algum irmão enfermo, internado, cuides dele, visita, anima, conforta. Aqueles que estiveram, ó Deus, em casa, se recuperando de uma cirurgia também, da mesma forma, Pai, que o Teu cuidado seja grande na vida dele. Te rogamos, ó Pai, por todas as famílias que foram citadas aqui pelo pastor Israel, que estão precisando agora do Teu conforto, ó Pai, do Teu consolo, que o Teu Espírito, ó Deus, possa levar esse conforto, possa encher esses corações da Tua paz. Ó Deus amado, abençoa todos esses irmãos. Te rogamos por aqueles que enfrentam outros tipos de problemas, sejam eles, ó Deus, de relacionamento, seja um problema da justiça, uma causa na justiça. Nós queremos entregar nas Tuas mãos e que Tu cuides também desse assunto, ó Deus, e dês a vitória que o Teu Filho precisa. E todos os demais assuntos, ó Deus, estão sendo colocados diante de Ti agora, por esses irmãos que estão em pé, outros que não estão em pé, mas também estão entregando nas Tuas mãos as suas petições. Ó Pai querido, cuida como esse Pai de amor que és, cuida de cada um, cura se for a Tua vontade, dê a vitória que cada um precisa, leve a esperança, leve o consolo, e Tu supras, ó Deus, a necessidade de cada uma dessas pessoas, ó Pai. É isso que nós Te pedimos, e já Te agradecemos, porque sabemos que na Tua infinita bondade, Tu já estás agindo, Tu continuarás agindo, Pai, segundo o Teu querer. Por isso nós já Te agradecemos, em nome de Jesus, ó Pai. E agora prepara também o nosso coração para ouvir a Tua voz, ó Deus, porque nós estamos aqui para Te adorar, para Te cultuar, mas estamos aqui também para ouvir a Tua voz. Usa mais uma vez a vida do Teu servo para falar aos nossos corações, ó Deus. É isso que nós Te pedimos, e mais uma vez Te agradecemos de todo o nosso coração, e no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Todos podem, por favor, se assentar. Pastor João, na sua oração, pediu para que Deus prepare os nossos corações, para que a palavra dele possa nos alcançar, possa nos atingir. Porque nem sempre nós ouvimos. Nem sempre as palavras que nos são ditas chegam de fato aos nossos corações. A música que vamos cantar agora é parte desse desejo de cada um de nós de escutar, de ouvir. 3 versos vamos ler agora da Bíblia, em seguida vamos cantar esta música. Talvez alguns não a conheçam, mas ela exatamente define bem
esse nosso desejo de compreender a parábola dos solos, sobre a qual meditamos na semana passada e vamos fazer também hoje. Vamos ler juntos então? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O semeador saiu a semear. Vamos colocar em pé e vamos então cantar Mão no Arado. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz o teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado, Pode olhar para trás. quem em Cristo põe a vida, Pode olhar para trás. quem tem posto a mão no arado, Não pode olhar para trás. quem em Cristo põe a vida. Eis uma boa música para aprendermos e reaprendermos. Os irmãos podem então, por favor, se assentar. A parábola está em Marcos capítulo 4, em Lucas capítulo 13, em Mateus capítulo 13, e em Lucas capítulo 8. Marcos 4, Mateus 13, Lucas 8. Segundo essa parábola, que não vou ler senão os primeiros versos, Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. Quero fazer uma pausa aqui. Às vezes, quando vemos essa parábola sendo lida, ou quando nós mesmos a lemos, temos a ideia que o semeador saiu espalhando a esmo. Então, imaginamos que ele semeando, algumas foram caindo enquanto ele segurava as sementes nas mãos para plantar no lugar certo.
Bem, não é isso que o texto bíblico diz. Entendo então que ele estava semeando num campo que ele preparou, num campo em que o cuidado prévio já tinha sido feito. Entendo, portanto, que esse campo tinha várias áreas. Tinha uma área mais perto do asfalto ou da linha do trem, outra mais perto de um rio, outra que estava mais elevada e tinha muitas pedras, outra que estava num lugar mais pantanoso, mas toda esta área era uma área de cultivo. Ou seja, isso nos inclui a todos nós. Isto é, Deus está plantando sementes nas terras das nossas vidas. Somos nós, então, que nos postamos num terreno à beira do caminho, num terreno cheio de pedras, numa área cheia de espinhos ou numa região mais frutífera. Porque nós já fomos preparados. O arado já passou à beira do caminho, o arado passou na terra pedregosa, o arado passou na terra de espinhos, o arado passou na terra mais fértil. A semente é plantada para todos. É bom termos isso em mente quando vamos continuar, então, a leitura. Enquanto estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, quando queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Temos aqui, portanto, 4 tipos de solo. O primeiro solo é o solo à beira do caminho. É o solo duro. É o solo do coração duro. Do coração que até ouve a mensagem de Jesus, mas não se concentra nessa mensagem. Acha uma boa mensagem, às vezes recebe essa mensagem até com lágrimas, mas é uma mensagem como outras mensagens são. Corações duros. Sobre isso tratamos na semana passada. Mas há um segundo tipo de solo, é o solo terra pedregosa. Jesus, então, ao contar a sua parábola, olha para os seus ouvintes do barco onde ele estava para a pequena montanha que ali se formava e percebeu, então, que há um segundo tipo de coração. Ele compara esse coração à terra cheia de pedras. O coração da terra cheia de pedras recebe a mensagem. Diferentemente do coração duro, da terra dura, que nem sequer germina, nessa terra aqui, ele recebe a mensagem. Mas recebe a mensagem de modo superficial, sem a disposição de pagar o preço de seguir a Jesus.
Eu vi um filme feito pela equipe Billy Graham, muito interessante. Eu posso depois mandar o link para todos que quiserem ver esse filme. Mas me chamou a atenção porque o filme é feito de 2 testemunhos. 3, o testemunho de Billy Graham e o testemunho de uma cantora e o testemunho de um cantor. E é muito interessante o testemunho do cantor. Vamos colocar agora então, esse testemunho desse cantor que eu não conhecia, é um cantor americano de rapper. Olha o testemunho dele, para ilustrar bem o que eu estou falando de receber a mensagem de Jesus de modo superficial. I was really hurting and just didn't understand the source of all my pain and problems. I spent my whole life just burdened for something, hungering for something, thirsting after, chasing this thing that I couldn't put my finger on ultimately. I was abused by older people, some in the family, some outside of the family. So as I got older, I always talked back, I always got in fights. My whole world was surrounded by guns and drugs and gangs. I remember in front of all my friends, just telling them to watch this, and as a lady was driving down the street, I jumped in the middle of the street and pointed the gun right at her, just to see her panic and freak out. And it was just me seeking power. By 16, I was getting high on a daily basis and got involved with woman after woman after woman. And you know, when you mix drugs, you mix alcohol, you mix youth, it's cause for an explosion. My mother was really concerned about me. I remember she just grabbed the Bible and said, I don't know what to do, but you just need to read this Bible. You know, I remember taking the pages of the Bible and just ripping them out and throwing them on the ground and saying, I don't care about your God. I don't care about this. This doesn't mean anything to me. I was in a really dark place. I was really lonely, really depressed. And a friend of mine reached out and invited me to a conference. And I'm thinking, why not? My mind was blown when I got there. I had never seen anything like it. I saw guys with bullet wounds and ex-gang members who loved Jesus, and I had never seen anything like that before. And so I was intrigued. I'll never forget the pastor. You know, he started talking about Jesus. And in talking about him in an intense way that I had never thought about before. I had never just imagined Jesus as a real person going through real things. I just kind of thought of him as this fairy off distant person. But he brought it home to me, and he started talking about Jesus being beaten and being whipped for a crime he didn't commit, and the skin being ripped off his back, and him having to, in the midst of his pain, carry this cross up this mountain of a skull and being pinned to this cross. It was so vivid and visual to me. It was like I could see this happening to Jesus. And I remember him saying, like, how dare you tough guys call my Jesus a punk? You know, like, look at what he went through. And then the preacher said, do you not know you've been bought with a price? And it just came to a head. It was like, wow. Jesus literally took all of this on his own back
for me, you know, I remember bowing out, just head touching the ground and saying, I'm sorry, God, I'm sorry. But one step led to another, which led to another. And, you know, I was back drinking and sleeping around with women. And the conviction that I was now feeling was so strong. And I remember driving on the highway, just thinking to myself, God, you gotta do something. Because if you don't do something, I might hurt myself or hurt somebody else. I don't know what's gonna happen, but just don't kill me. I get cut off by a truck, and my truck just starts tipping until it flips over and starts rolling fast. The glass is coming in, the windshield cracks. I'm not wearing a seatbelt at all, so I'm kind of floating around the car. And I looked myself over. There was just a piece of glass stuck in my arm. And I pulled it out, and that was it. I said, Lord, I need to get with you. I need you to change me. I need you to really make this real, and I need to stop running from you. I was genuinely trying to know him more and read my Bible and grow. And I really began to be a passionate Christ follower. But you set me free. I gave you no reason to give me new seasons, to give me new life, new breathing. But you hung there bleeding. You died for my lies and my cheating, my lust and my greed. What is a man that you mindful of? I realized you don't earn righteousness, that none of us is righteous, not even one, and that our works are like filthy rags to God. Jesus lived the life I could not live and died the death I should have died. You know, that gets me every time, just to think, man, I gain everything by putting my trust in him. Este pequeno testemunho em duas partes, que nós editamos para colocar tudo como uma parte só, mostra como muitas pessoas recebem a Jesus. Recebem a Jesus, mas não se tornam seguidores de Jesus. Há muitos cristãos que não são seguidores de Jesus. Não sei se posso dizer a seguinte frase, mas eu vou dizê-la. A maioria dos cristãos é superficial. É superficial quem não conhece a Bíblia. Nessa viagem última, estava em Jerusalém, num hotel. E na hora da refeição, numa das refeições, houve alguma coisa que não funcionou na área tecnológica. Eu confesso que nem me lembro mais o que foi. Então, a atendente que nos servia ali, eu fiz uma brincadeira com ela. O nome dela é Alexandra. Um nome incomum naquele lugar. Ela era russa. Ela era uma cristã ortodoxa russa. Então eu fiz uma brincadeira com ela. Ela não entendeu. Eu pensei que fosse meu inglês horroroso, mas nesse caso não foi. Eu disse a ela um verso de Jeremias. Como disse o profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem. E quando eu falei profeta Jeremias, ela me olhou com uma cara estranha. Então eu perguntei, você não sabe quem é o profeta Jeremias? Ela disse, não. Mas você não é cristã? Só, mas não estou ligado nessas coisas, não. E eu fiquei pensando,
honestamente, vou ser bem direto, eu fiquei pensando em vocês. Eu fiquei pensando se porventura entre aqueles que me ouvem, alguns dominicalmente, se uma pergunta semelhante fosse feita, alguns dos meus ouvintes responderiam: quem é o profeta Jeremias? Claro, sim, não. Ninguém aqui faria essa afirmativa, teria esse tipo de resposta. Mas talvez uma outra coisa menos fácil revelasse então que alguns de nós aqui, avaliados pelo seu conhecimento bíblico, somos superficiais. O solo 2, em sua superficialidade, aceita emocionalmente, como o rapaz da história que escutamos agora. Alguns até choram diante da palavra de Deus. Alguns têm até experiências com Deus, mas não têm raízes espirituais. Alguns vivem de experiências, mas não têm compromissos espirituais, porque não querem pagar o preço de seguir a Jesus. A imagem é muito simples. Digamos que você vá numa loja para comprar uma cadeira. Gostou da cadeira? A cadeira é bonita, estofada. Só um pouco velhinho, no caso essa aqui, né? Mas uma boa cadeira. Aí você pergunta: moço, quanto é o preço? R$500. Ah, obrigado, não quero não. Porque o preço é muito alto. Eu tenho a impressão que muitas pessoas não se tornam seguidoras de Jesus porque o preço é alto. Acham que o preço é alto. Entendem que o preço é alto. Vivenciam a cruz de Jesus como sendo um preço muito alto. Qual é o preço, então, de seguir a Jesus? É o preço de caminhar com Jesus. Este é o preço, o único preço, porque todo outro preço Ele pagou. Só nos deixou um preço, o preço de caminhar com Ele, de ser conduzido por Ele, de procurar fazer o que Ele faz. Se Jesus prega, nós pregamos. Esse é o preço. Se Jesus ensina, nós ensinamos. Esse é o preço. Se Jesus entra no barco, nós entramos. Esse é o preço. Se Jesus vai para o deserto orar, nós vamos juntos. Esse é o preço. Se Ele pega a cruz, nós pegamos a nossa. Esse é o preço. Nós não pensamos no que vamos ganhar. Nós seguimos a Jesus. E o nosso preço é seguir a Jesus. Mas eu quero me deter nesse assunto do ganhar. No mundo corporativo, se fala muito da figura do ganha-ganha. O consumidor tem que ganhar e quem vende tem que ganhar. O aluno tem que ganhar, o professor tem que ganhar. A empresa tem que ganhar, o empregado tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. É um conceito que está enraizado no nosso coração. Há algum tempo, mentoreando uma pessoa, eu narrei o seguinte, que guardo na minha lembrança, eu já podendo compreender bem a imagem do meu pai no escritório
lendo a Bíblia e orando. Ele acordava, punha os discos, tinha aquela vitrola que tocava várias músicas, vários discos em seguida. Aí eram Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral e Edgar Martins, só esses três. E botava lá, ele ia para o escritório ler a Bíblia e orar. Na minha cabeça eram horas sem fio, eu não sei quanto tempo durava, mas para mim como criança aquilo durava o dia inteiro. A imagem que eu tenho do meu pai, uma das imagens, essa pessoa me perguntou: posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. O que é que ele ganhou com isso? Você talvez pergunta mais sem pé nem cabeça, mas a pergunta me fez pensar. Eu nunca respondi essa pergunta, vou responder agora. O que é que meu pai ganhou? Ou o que é que aquele solo que recebe a mensagem com profundidade e não na superfície ganha? Primeiro, quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, nós adquirimos conhecimento. E com esse conhecimento, nós passamos a entender aquilo que nós cremos, de modo que a nossa fé possa fazer sentido racionalmente para nós e para os outros. Quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual e não de superficialidade, os nossos horizontes se abrem para compreendermos aquilo que antes nós não sabíamos. É por isso que o sábio diz em Provérbios 9:10 que quem conhece a Deus compreende as coisas. Quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, nós não somos enganados por ideias que podem parecer bonitas, mas não nos fazem bem. Porque as nossas ideias nos fazem bem, porque elas vêm da Bíblia, livro que Deus nos legou e que nós lemos livremente e interpretamos também livremente. E Deus mesmo nos instrui na interpretação deste livro. Eu não coloquei em ordem aqui os benefícios de uma vida espiritual de profundidade, mas o primeiro é este: nós adquirimos conhecimento. E todo mundo sabe que o conhecimento faz toda a diferença. Na empresa, na escola, na família, quem sabe mais, vale mais. Quem sabe mais, é mais. Posso até dizer, quem sabe mais, tem mais. Uma das desgraças do nosso país é que as pessoas não conhecem, e nem me refiro à dimensão espiritual. De vez em quando eu acompanho jogos de futebol de outros países, como muitas pessoas aqui fazem. Estádios cheios, quase sempre, lotados. E os nossos? Campos perfeitos, e boa parte dos nossos. Claro, os caras são meio ridículos, vão de terno e gravata assistir um jogo de futebol, mas esse é outro capítulo, não vem ao caso aqui. Mas estou colocando esse parênteses para dizer o seguinte: nesses países, praticamente todo mundo tem um curso superior. Talvez nem trabalhem naquela área que estudaram. Mas são sociedades moldadas pelo conhecimento. E esse conhecimento faz diferença até mesmo no campo do futebol. Porque quem conhece vale mais, faz melhor as coisas. Não é diferente no campo espiritual. Quem procura
quem busca, quem deseja, quem almeja uma vida espiritual de profundidade, sabe mais, conhece mais. Segundo lugar, repito, não em ordem. Quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, nós aprendemos a viver melhor, porque compreendemos como é a vida e como viver a vida. Porque nós sabemos que os mandamentos contidos na palavra de Deus para nós visam nos dar uma vida com mais qualidade. E os primeiros mandamentos, os chamados 10 mandamentos que a eles se seguiram, visavam ajudar o povo a viver bem na terra para onde estavam indo. Moisés disse o seguinte, Deuteronômio 6:1-2, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, vida boa, vida serena, vida equilibrada, vida próspera. Para isso foram os mandamentos, e para isso são os mandamentos. Por isso Provérbios diz que quem teme o Senhor tem vida longa, mas os maus morrem antes do tempo. O temor do Senhor é uma fonte de vida e nos ajuda a evitar as armadilhas da morte. Portanto, quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, nós recebemos um guia para a vida, um manual completo para a construção de nossas vidas, numa linguagem clara e precisa, com orientações seguras para as nossas decisões. Eu escrevi um comentário sobre o livro de Provérbios. Será publicado numa Bíblia de estudos que estou escrevendo. Você já leu Provérbios não sei quantas vezes, eu também. Mas eu observei que eu poderia fazer uma série de coleções, um dia, quem sabe, eu faça isso. Eu fiz só uma, mas há outras coleções possíveis. Princípios para a tomada de decisões. Estão em Provérbios. Princípios para a vida familiar. Estão em Provérbios. Princípios para relacionamentos saudáveis. Estão em Provérbios. Princípios para a saúde emocional. Estão em Provérbios. Num livro. Se você for Eclesiastes, a mesma coisa. Cântico dos Cânticos, a mesma coisa. Princípios para a vida. Quando nós levamos a sério a nossa vida com Deus, indo além de cultos formais e rituais, participando deles, mas indo além disto, nós temos uma vida com mais qualidade, com menos estresse, menos ódio, menos gritaria, menos briga. Logo, com mais tranquilidade, mais paz, mais harmonia, mais alegria. Sobretudo, como diz Jesus, com alegria completa. João 15:11 ele diz: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
Primeiro, quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, adquirimos conhecimento. Segundo, quando buscamos uma vida de profundidade espiritual, nós aprendemos a viver melhor. Terceiro, quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, nós somos nutridos por uma certeza: nós não estamos sozinhos nas lutas da vida. Nesse processo de viver e lutar, nós somos alimentados por uma convicção de que nós somos amados por Deus, não importa o que aconteça no presente, de bom ou de ruim. Quando nós vivemos uma vida de profundidade espiritual, vai crescendo em nosso coração a esperança que viveremos com Deus para o resto da nossa vida, nesta vida e na eternidade. Por isso, quando temos uma vida de profundidade espiritual, nós podemos viver sem nenhum tipo de angústia quanto ao nosso futuro. Porque Jesus é claro a esse respeito. Eu lhes asseguro, João 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, porque ninguém as poderá arrancar da minha mão. Estive num funeral há alguns anos. Era uma pessoa ligada a uma pessoa da igreja. Quando cheguei lá na capela, um grupo de senhoras em volta do caixão repetia algumas palavras que me deixaram com profunda tristeza, cujo resumo era, referindo-se àquela pessoa: livrai-a do fogo do inferno. Uma vida de profundidade espiritual já foi liberta do inferno. Uma vida de profundidade espiritual não precisa ter medo da morte, porque tem Jesus como seu Senhor, já tem garantida uma vida com Ele. Uma vida de profundidade espiritual, eis um de seus benefícios: traz luz à vida contra a escuridão do medo. Quarto lugar, quando nós buscamos uma vida de profundidade espiritual, nós não precisamos adorar outros deuses. Você vai dizer, mas eu não adoro outros deuses. Claro, pensamos em deuses como Baal, Astarote, Rimon, os deuses da antiguidade ao tempo da chegada de Israel a Canaã. Mas Jesus acrescentou um Deus a esta lista. Chamou de Mamon, o Deus do dinheiro. Às vezes nós adoramos o dinheiro. Quando nós dependemos dele, nós acabamos prestando culto a ele. Mas pode ser a fama, o sucesso, o sexo, ou qualquer outra coisa que se coloca como uma coisa mais importante da nossa vida. E esses deuses nos seduzem se nós não temos uma vida de profundidade espiritual. E o que acontece com quem adora esses deuses?
morrem. Porque esses deuses querem sangue. O único que dá o sangue por nós é o Deus único revelado em Jesus Cristo. Os demais deuses querem que nós ofereçamos a eles os nossos sangues. Uma vida superficial. E o meu objetivo duro nesta manhã é perguntar a você se você é terra cheia de pedras, sem profundidade espiritual, ou terra fértil. Uma vida superficial se contenta com o ritual dos cultos aos domingos, com os cânticos de hinos, às vezes até animadamente, ou com o oferecimento de algumas orações. Não são ruins essas coisas, mas elas podem nos afastar de Deus. Quando nós achamos que isso basta. Porque uma vida de profundidade espiritual vai além do ritual de ir regularmente à igreja, do ritual de participar dos louvores na igreja, do ritual de fazer orações na igreja ou em casa. Porque uma vida espiritualmente profunda é marcada por uma fé que cresce no conhecimento de Deus e no conhecimento de quem nós somos. Uma vida de profundidade espiritual nos revela quem Deus é, mas também nos revela quem Deus ainda pode ser para nós. Uma vida de profundidade espiritual nos revela quem nós somos e quem nós ainda podemos ser, para nós e para os outros. Nossa relação, portanto, com Deus deve incluir a dimensão emocional. Mas, como vimos na história, não pode ficar na dimensão emocional. É preciso ter raízes profundas para dar frutos. O solo 2 é o solo superficial. Mas você pode ser um coração onde a semente do Evangelho que já foi plantada possa crescer, tornar-se uma árvore e produzir muitos frutos. Por causa do preço. E o preço é caminhar com Jesus, fazer o que Ele faz, orar como Ele ora, ensinar como Ele ensina, caminhar como Ele caminha, entrar no barco quando Ele entra, ajoelhar-se quando se ajoelha, tomar a cruz quando Ele toma. Não é alto. Porque o benefício compensa. Se eu sento nessa cadeira, ela custa R$500. Eu olho bem a cadeira e vejo que ela é toda de ouro. Eu penso, se eu pegar essa cadeira aqui e levar no lugar que compra ouro, já vale 1.000. E também esse desenho dele aqui é de um arquiteto famoso, um dos mais famosos do mundo. Então só o fato de eu ter esse modelo aqui também já vale mais 5.000. Os 500 que pareciam tão alto já não são mais tão alto. Claro que é uma comparação bastante pueril. Quando nós nos tornamos seguidores de Jesus Cristo,
O que nós ganhamos não tem preço. Nós conhecemos a Deus. Todo mundo quer conhecer Deus. E quando nós nos tornamos pessoas que buscam a profundidade espiritual, nós vamos conhecendo quem é Deus. Não tem preço. Vamos conhecendo quem somos nós. Não tem preço. Vamos sendo orientados a como viver bem. Não tem preço. Vamos economizando dinheiro, porque não gastamos com droga, com porcaria. E eu poderia aqui aumentar. Nós temos paz no coração. Temos certeza para essa vida, certeza para outra vida. Portanto, apenas para mostrar uma perspectiva bem simples em relação à pergunta que me foi feita sobre o que o meu pai ganhou em buscar uma vida espiritual profunda, eu enumerei aqui alguns. Eu confesso a você que a minha vontade não seria dizer isto. Só que não é prático. A minha vontade seria pegar o microfone e ir ouvindo de cada um o que é que você ganha em ter uma vida espiritual profunda. Ou o que é que você ganha tendo uma vida superficial. Vamos comparar os benefícios? Que Deus nos ajude, eu e você, a sermos terras férteis, não terras pedregosas. Como cantamos logo no começo desse culto, terra fértil é aquela terra onde as pessoas veem a semente crescer. E na imagem do hino, terra fértil é aquela que alguém olha para nós e vê a glória de Deus. Qual é a nossa escolha? Vamos então levantar a bandeira de Jesus. Vamos trabalhar por Jesus. Vamos dedicar as nossas vidas a Jesus. Vamos dizer que toda graça e toda glória pertencem a Jesus. E que enquanto nós cantamos, você possa orar assim: Senhor, eu quero ser não terra à beira do caminho, quero ser terra fértil. Não quero ser solo pedregoso, quero ser solo onde a tua semente possa germinar. Ora assim, enquanto em pé nós cantamos. Oh
oração final, quero lembrar a você que no domingo que vem, os 4 cultos, bem como até a quarta-feira, teremos aqui nosso congresso de missões, pastor Adilson Santos, que já esteve conosco e nos inspirou muito, será o preletor. E no domingo, dia 13 de abril, nós teremos aqui a nossa celebração da Páscoa com 7 cultos, começando às 7 horas da manhã. Cada culto, um coro, uma celebração bastante cantada, com muita música coral. Estão preparando já essas músicas e vamos aqui louvar a Deus por esse momento tão especial na vida da história. Começando um pouquinho no sábado, dia 12, com o concerto do coro da igreja, junto com o coro Excelso. E no domingo, 7 da manhã, 9, 11, 14, 16, 18 e 20, vamos então celebrar a ressurreição de Jesus, domingo 13. E domingo que vem, você vem preparado para almoçar na igreja, vamos ter um bazar missionário e também um almoço de missões. Muitas oportunidades de aprofundarmos a nossa vida espiritual. Senhor, que a Tua palavra seja a nossa palavra. Ajuda-nos a sermos, de fato, seguidores de Jesus. Senhor, ajuda-nos a escolher um lugar onde nós possamos dar frutos. Abençoa-nos, ó Deus, para que a Tua história possa ser vivida por nós, com alegria, com prazer, com resolução, no amor a Ti, para que tenhamos uma vida que vale a pena, longa, frutífera. É o que nós queremos, é o que te pedimos, em nome de Jesus.